Amados irmãos e irmãs, um santo dia, uma santa tarde, uma santa noite. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para juntos meditarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo do 43 ao 48. Peçamos a vinda do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa mente, sobre a nossa boca, sobre nossos ouvidos, sobre os nossos corações, para que nós possamos entender, proclamar e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre das suas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Unamos o nosso coração ao coração de Deus. Peçamos a Deus que nos dê a graça e a capacidade de entender sua santa palavra. Assim seja. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Que eu entenda, que eu guarde, que eu proclame, que eu guarde e que eu viva a palavra de Deus. Assim seja. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons. E faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvindo esta palavra, né? A gente pensa assim, a princípio, né? Meu Deus, como é que eu posso amar os meus inimigos? Não é? Quantas vezes, né, nós temos aquelas pessoas que nos fazem tanta maldade. Você às vezes vive sua vida tranquilamente, vive sua vida em paz. Você busca fazer as coisas corretamente, você busca ser justo, você ajuda ajuda aquela pessoa, e aquela pessoa trama cilada contra você, faz toda espécie de maldade contra você, e você, se quiser ir para o céu, vai ter que amar aquela pessoinha. E como é difícil também uma mulher amar uma pessoa que destruiu seu casamento. Como é difícil um homem amar uma pessoa que também destruiu seu casamento. Então, se nós formos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas misérias, ninguém vai se salvar. Se nós formos olhar para a nossa humanidade. Mas, se nós olharmos para Cristo, focar no céu, focar que além das nuvens tem um céu
que Jesus preparou para mim e para você. E que essa vida ela passa rapidamente, que eu necessito trilhar o meu caminho com retidão para Deus. Eu não posso olhar nem para a direita nem para a esquerda, nem me desviar. Porque quando eu me desvio, quando eu olho para a esquerda, eu vejo os erros dos outros, eu vejo a maldade dos outros. E eu não sou capaz, na minha humanidade, de compreender os desígnios de Deus, de entender. Mas se eu focar no céu, se eu trilhar um caminho correto e fazer tudo o que Ele nos disser, como disse Maria, fazer tudo o que Ele vos disser. É Jesus que está falando aqui. Amarás o teu próximo e não odiarás o teu inimigo. Amarás também o teu inimigo. Farás o bem sem olhar a quem. Mesmo aquela pessoa que te maltratou, que te machucou, que te usou, que fez de tudo para te prejudicar, você tem que amar se você quiser ir para o céu. Mas, amados irmãos e irmãs, eu fui entender que eu tenho que amar, eu tenho que rezar como Jesus pediu, se eu quiser ir para o céu. Por isso que os discípulos falaram para Jesus, mas Senhor, é muito difícil, eu acho que ninguém vai se salvar. Porque eles olharam com os nossos olhos, com os olhos da humanidade. A partir do momento que nós olharmos para o Cristo, olhar para o crucificado, aquele que morreu por mim e por você, a partir desse momento que eu olhar para ele e o que ele fez por nós, do alto da cruz ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós também temos que falar a mesma coisa. Dá vontade de chorar? Dá. Porque você ter que amar uma pessoa que te prejudicou, que te fez toda espécie de maldade, tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E para nós nos tornarmos cheios do Espírito Santo, nós temos que fazer o quê? Tudo o que Jesus nos ensinou. Vigiar e orar. Pedir a graça de Deus. Porque é somente pela graça de Deus que nós vamos conseguir amar aquele que nos fez mal. É só pela graça de Deus que nós vamos conseguir perdoar aqueles que nos fez mal. A ponto de você ver aquela pessoa precisando de você. Aquela pessoa que te prejudicou, que maquinou contra ti, que fez toda espécie de maldade. Você vê ela precisando de ajuda, você ajudar. Porque Jesus falou, se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Então, gente, é extraordinário nós ajudar aquela pessoa que nos fez mal. É extraordinário a gente perdoar aquela pessoa que nos fez mal. E no final da nossa corrida, no final da nossa carreira, nós possamos dizer exatamente aquilo que São Paulo falou. Combatei o bom combate, guardei a minha fé e hoje estou pronto. Hoje estou pronta, Senhor, para contemplar a tua face. Olha, gente, que coisa linda. A gente saber que nada dessa vida tem valor. E para dar um exemplo maior, amados, quando você fica com uma doença, que você às vezes pensa que é uma doença grave, que não tem cura, dores intensas, e você vai ao médico, o médico não descobre o que você tem, e aí você começa a pensar, nada
nada disso aqui da terra tem sentido. Porque o sentido da vida é amar Jesus. O verdadeiro sentido da vida é buscar fazer o bem para no momento derradeiro a gente poder estar com as mãos limpas, chegar com as nossas mãos limpas, chegar com as nossas mãos puras e levar para o Senhor todo aquele bem que a gente fez. Não é anéis caros, não é dinheiro, não é carro, não é cargos, não é nada dessa vida. Bens materiais, nenhum vai poder fazer com que você barganhe e ganhe o céu. Você pode conseguir todo o dinheiro do mundo, todo o ouro, toda a prata do mundo. No momento da sua morte você não vai levar. Por isso é que Jesus diz, Maria escolheu a melhor parte. E nós temos que escolher também a melhor parte, que é a palavra de Deus. Amar a Deus, viver seus mandamentos, cumprir com o que Ele nos pediu. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que estás nos céus. Quando nós fizermos tudo o que Ele nos pediu, nós nos tornaremos filhos de Deus. Chegaremos lá, amados e amadas, com as nossas mãos cheias das bondades que nós fizemos, limpas de coisas do mundo, limpas de toda perversidade, sem ter sangue derramado nelas, sem ter usado elas para roubar, sem ter usado elas para enganar, mas cheias de bondade, cheia das obras boas. É exatamente isso que nos vai levar para o céu. Por isso que Jesus falou, esforçai-vos para entrar na porta estreita, porque a porta ela é estreita, mas quando você consegue passar por ela, ela vai se enlarguecendo. Já a porta larga, ela é muito larga, você vai entrando, você vai pecando e ela vai lhe afunilando. E no último momento da sua vida, você não vai ter como passar para o céu. A única opção é você descer para o inferno. Então, queridos irmãos e irmãs, pensem nisso. Pensem que essa vida Deus nos deu de presente para fazermos o bem, a ponto de amar os nossos inimigos, a ponto de amar aqueles que nos prejudicam. Porque mesmo que nós que fazemos o bem, nós que somos justos, que vivemos a justiça, fazendo de tudo para viver em santidade, temos inimigos. Por quê? Porque o demônio, ele é astuto, ele usa de pessoas para nos prejudicar. E as pessoas se deixam enganar pelo demônio. Então, vão fazendo mal contra os justos, maquinando, prejudicando, e a porta vai só se afunilando. Então, queridos irmãos e irmãs, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a minha vida, que nos dê, assim, muita sabedoria, nos dê muita sabedoria. Portanto, sede perfeito, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós nunca vamos conseguir ser perfeito como o Pai do céu é perfeito. Mas Ele pediu para nós sermos. E se Jesus pediu, nós temos que nos esforçar. Como Ele falou, o impossível para o mundo
é possível para Deus. Então, se você acha que é impossível você ir para o céu, saiba que para Deus tudo é impossível. Não olhe o tamanho do seu pecado que você já fez para trás. Olhe exatamente o que Deus está te pedindo para fazer hoje. E é tão lindo quando a gente vê as pessoas se convertendo, se voltando para Deus. E dá tanta tristeza ver as pessoas se enganando, indo das portas largas, porta larga, que leva para o inferno. Que o Senhor nos ajude a escolhermos a porta estreita, amém? Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, a próxima palavra que o Senhor escolher, né? Para que a gente possa estar meditando. Que Deus nos abençoe grandemente. Nos dê sabedoria, paz e santidade. Sede santo. Porque o Senhor Deus quer que nós lutamos pela santidade. Quer que nós lutemos pela santidade.